vai assistir por vídeo depois. E daí tem mais uma menina, eu acho que é Débora. Deixa eu só ver uma coisa aqui, só um minuto. Bom, eu vou compartilhar com vocês o material da aula de hoje e a gente vai começar a conversar um pouco sobre... Não é a janela inteira, é só uma tela. Uma janela. Isso. Que dificuldade. A tecnologia está contra mim hoje, gente. Não tem explicação isso. Deixa eu só pegar o cronograma. Bom, hoje, então, a gente vai falar sobre a parte mais histórica de administração, os aspectos históricos da administração, de onde foi que surgiu os fundamentos da administração, como tudo começou, desde lá na Revolução Industrial. Falei para vocês que nos fundamentos da administração a gente vai ter um pouquinho de aula de história, né, pessoal? A gente vai falar sobre a Revolução Industrial, sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, Europa Ocidental, com a Revolução Industrial, com as máquinas a vapor, e depois as tecnologias que vieram surgindo e trazendo as mudanças e as teorias científicas, então, de Taylor, aí depois entra também Ford, Fayol, a teoria de Maslow, todas esses aspectos a gente vai estudar. Com a Revolução Industrial, então, aconteceu a primeira transição, né, dos processos de manufatura, que foi lá na época de 1760. É estranho estar fazendo um curso técnico de administração e a gente está falando de aspectos históricos, mas para vocês verem como a história ela tem um impacto na nossa vida. Assim como a Revolução Industrial, a manufatura, a metodologia, como os trabalhos eram feitos antigamente, até agora a revolução da tecnologia. A revolução da tecnologia eu tive aqui em casa hoje, né? A rebeldia dos aparelhos. Mas, enfim, a energia na época que era a vapor, né? Depois eles passaram a usar também a energia da água, das usinas hidrelétricas, e assim foram desenvolvendo máquinas e ferramentas, os processos de produção do ferro, como o ferro era moldado, como o ferro era fundido, né? A eficiência que tinha a energia da água na produção do ferro, a fabricação dos produtos. Essa revolução industrial, ela impulsionou uma nova era que gerou crescimento econômico e nas economias capitalistas. Houve também o surgimento dos sindicatos naquela época, o surgimento das greves. Isso foi no início do século XVIII ali, que as paisagens bucólicas, né? Eu não sei se vocês vão recordar, mas até não muito tempo atrás, algumas empresas ainda operam com caldeira. Não sei se vocês sabem o que é uma caldeira.
Alguém de vocês conhece uma caldeira? Conhecer, não, mas talvez já tenham ouvido falar de uma caldeira, sabem o que é? Não? Então vou falar para Não. vocês. Caldeira é uma espécie de um forno, tá, pessoal? Onde ele é alimentado por carvão ou por lenha. Eles colocam fogo nessa caldeira. Aqui na região existem algumas fumageiras que ainda têm caldeira, mas eu posso dar um exemplo para vocês do Hospital Santa Cruz. O Hospital Santa Cruz ele tem uma caldeira. O Hospital Ana Nery também tem uma caldeira, onde eles colocam fogo. E para que é que serve essa caldeira? Para aquecer a água. Sabe aqueles chuveiros que tem dois registros para ligar? Primeiro tu liga o registro da água fria e depois tu liga o registro da água quente, ou ao inverso, eu nunca sei qual dos dois liga primeiro, para aquecer a água. No hospital é assim. Os hotéis, a grande maioria dos hotéis já usa a combustão a gás. Eles têm aqueles botijões grandões a gás, então, para aquecimento da água. Mas os hospitais aqui de Santa Cruz, o Hospital Santa Cruz, o Ana Nery, e me recordei agora que o Hospital Veracruz também, eles têm uma caldeira. Então, o aquecimento de toda a água que é usada nessa instituição, ele é aquecido por essa caldeira. Ah, prof, mas e como é que funciona de noite quando a caldeira desliga? Até uma determinada hora da noite, esta água ainda vai permanecer aquecida. Mas depois de um número X de horas, que aí eu não sei precisar para vocês, ela não vai mais ter aquecimento, aí só vai ter água fria, né, nas torneiras e nos chuveiros. Então, quando não tem chuveiro elétrico, que é esse chuveiro que liga os dois registros para vir a água quente, nestas instituições que eu falei para vocês, especificamente, a água é aquecida por caldeira, e essa caldeira é uma espécie de forno que se toca fogo, é combustão, né? É por lenha ou é por carvão, e não é a gás. Então, nessa imagem, nessa figura que vocês podem ver, se trabalhava muito com caldeiras, com combustão. Podem ser indústrias siderúrgicas, nessa imagem que a gente visualiza aí, que trabalham com a fundição de ferro, então, né? E por esse motivo elas têm a combustão à madeira. Essa é a idade moderna da Revolução Industrial. Passando um pouco mais para frente, a revolução do sistema fabril, né, aonde o pequeno artesanato, antigamente o artesanato ele era domiciliar, era feito em casa, os bordados, as costuras. Então criaram-se as grandes máquinas que elas eram por engrenagens e por rodas, vocês podem ver, e se vocês pesquisarem na internet também, como eram as máquinas de tecelagem antigamente. Eu não me recordo agora, mas recentemente eu vi em uma abertura de uma novela ou uma propaganda que passou na TV, um flash de alguma coisa que passou, de uma tecelagem. Eu até acho que é na novela das seis, porque na novela das seis é bem burguesia, assim, bem daquela época de passagem de imperador para presidente, e tinha uma máquina de tecelagem, onde tinham todos os fios na máquina e a tecelã, a pessoa que operava a máquina, com o pé, ela pedalava alguma coisa e com uma das mãos ela girava uma roda e as coisas iam tecendo ali o tecido. Então, essa imagem que eu coloquei aí para vocês é do desenvolvimento fabril, onde o artesanato, onde a tecelagem passou por essa mudança de ser manual para passar por essas máquinas que tinham as engrenagens, então, e várias pessoas, era uma produção em linha, começou a surgir a produção em linha, que hoje a gente conhece as linhas de produção
automobilística, as linhas de produção na área da alimentação, as linhas de produção que tem no tabaco também. A gente não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês conhecem da linha de produção da Perdigão ou da Sadia ou da BR Foods, onde os frangos vêm já abatidos, limpos, numa esteira, e o funcionário precisa colocar ele num, eu não sei o nome, um gancho ou um cabide, né? E aí ele vai rodando, daí deixando de passar pela esteira na linha de produção, passando por cima, e ali ele começa a passar pelo processo de tempero e tudo mais, que são as aves temperadas, né? E isso também é uma linha de produção que antigamente ia de mão em mão, hoje é uma esteira. Antigamente eram várias pessoas, antigamente nem tão antigamente assim, né, pessoal, porque a revolução tecnológica ela ainda está acontecendo, onde antes 10 pessoas trabalhavam em uma linha, vamos falar de frango, eu espero que ninguém seja vegetariano aí, né? Mas onde antes, em uma linha de produção de aves, de frango, de frios, de coxa, sobrecoxa, enfim, todas as partes comestíveis ali, onde antes trabalhavam 10 pessoas, provavelmente hoje, com a tecnologia existente, trabalham cerca de 3 ou 5 pessoas, porque as máquinas fazem tudo. Elas limpam, elas depenam, elas picam, elas trituram, elas moem. O pessoal só alimenta com os temperos e pega daqui, põe para ali. É uma coisa mais, não mais tão manual, mas mais mecânica. A administração, então, depois ganhou um status importante, e a partir do século XX, quando o mundo vivenciou a Revolução Industrial propriamente dita, que aumentou imensamente a capacidade produtiva. E vocês podem ver uma grande fábrica, provavelmente de tecelagem também, né? Porque naquela época, muito eram os curtumes, né? De curtição de couro. Eu não sei se vocês... Hoje em dia, eu acho, não tenho certeza, mas eu posso pesquisar, que nós temos ainda curtume aqui, falando nas regiões do Vale do Rio Pardo e Taquari, em Cachoeira. Eu acho, porque esses dias um colega falou para mim, que eu falei em alguma coisa de couro, e ele disse, olha, tu só vai encontrar um curtume ainda em Cachoeira, porque aqui para os nossos lados não tem mais. Então, o curtume curtia o couro do gado abatido, né? Para depois fazer bolsa, sapato, jaqueta, tapete, estofados, tudo que era feito de couro, então. E as tecelagens, né, que produziam os tecidos, que depois os vestidos não eram ainda produzidos em grande escala, os vestidos, os ternos, as camisas, eram os, como se dizia, os alfaiates e as costureiras, né, tem um outro nome também que se usava na época e eu não consigo recordar. Mas a partir daí começou a surgir a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Foram os operários não satisfeitos na época soldo, né, com o soldo que eles recebiam, o salário deles, não satisfeitos, começaram a criar uma revolução e paralisar as operações e... Deixa só eu ver o que entrou aqui. Não é nada importante. Paralisar as produções e se rebelar com as situações que aconteciam. A primeira máquina a vapor, então, foi James Watt, ou Watt, né, que criou. Tem uma imagem dela aí, já em um museu, né, que foi a primeira máquina a vapor.
Por que a vapor? Porque aí vem de novo a situação. Ela era a vapor porque provavelmente ela era movida por uma caldeira. Colocava fogo, o fogo gerava uma energia a vapor, porque daí fervia uma água que produzia o vapor e colocava as engrenagens da máquina para trabalhar, então. Segundo o Chiavenato, né, eu gosto muito desse autor, até quando vocês tiverem oportunidade ou precisarem fazer uma pesquisa, eu recomendo muitas leituras de Chiavenato e Maslow, tá, pessoal? Podem anotar esses dois autores aí para vocês, para trabalhos na área de administração. Eles são dois autores bastante importantes. Claro que tem outros que, na medida do possível no curso, eu vou trazendo para vocês e passando os nomes, tá? Mas, segundo Chiavenato, a primeira fase da Revolução Industrial, ela aconteceu entre 1780 e 1860, onde a matéria-prima prímica é boa, né? A matéria-prima básica da indústria era o ferro e a fonte de energia era o carvão. Aconteceu alguma coisa aqui. Meu computador me avisa de coisas que ele não precisa me avisar. A matéria-prima básica, então, era o ferro e a fonte de energia para fundir o ferro, para moldar o ferro, digamos que eles estivessem produzindo o carro lá, o primeiro carro, não me vem à mente agora em que época ele foi feito, mas o primeiro carro que foi produzido precisava fazer a moldagem lá da porta e tudo mais. Então, de que maneira eles iam trabalhar o ferro? Vocês sabem bem que para a gente entortar uma barra de ferro, praticamente impossível, né? Impossível, é impossível, eu não conseguiria entortar. Então, com o calor da combustão gerada pela energia do carvão, eles conseguiam moldar, trabalhavam com martelos, conseguiam entortar, esquentava o ferro, né? E a partir disso, então, conseguia-se fazer essa moldagem. O vidro, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas se vocês não viram, podem pesquisar no YouTube. Há algum tempo atrás, teve uma reportagem do Globo Repórter de um artesão, ainda nos tempos atuais, que ele faz relíquias, ele faz peças maravilhosas de vidro, aqueles lustres cheios de pingentes, né? E cálices e taças e garrafas trabalhadas, ele faz de vidro e tudo à base do fogo. Quer dizer, também utilizando como fonte de energia o carvão. Ele molda o vidro com o fogo e com a água. Podem pesquisar no YouTube, é uma reportagem bem bacana de ver, e vocês vão ver que peças maravilhosas ele cria. Se eu encontrar, se vocês não encontrarem, eu passo o link para vocês olhar. A segunda fase da Revolução Industrial, então, ela entrou ali entre 1860 até 1914, onde a matéria-prima básica era o aço, não mais o ferro, passou a ser o aço, e a fonte de energia passou a ser a eletricidade derivada do petróleo. Então, abandonou-se a combustão do fogo, do carvão, das caldeiras e da água que fervia para gerar o vapor e tudo mais, e passou-se a utilização do petróleo, então, como uma fonte de energia. A gente pode citar como exemplo, se vocês querem conhecer uma máquina que gera energia e ela é a base de petróleo, nesse caso é óleo diesel mesmo, né? É um gerador. Muitas empresas que precisam de energia 24 horas,
que são empresas de produtos refrigerados, o hospital, que não pode ficar sem energia, porque senão os aparelhos da UTI desligam, o aparelho da UTI desligando, a gente já sabe que o resultado é óbito, né? Então, eles têm gerador. E esse gerador é alimentado a óleo. Ah, prof, mas aí como é que funciona o gerador? Não sei. Não sei como é que funciona. Coloca óleo diesel lá e dá o arranque. Mas então ele surgiu também na segunda fase da Revolução Industrial. Essas duas fases da tecnologia, da máquina a vapor, que mostra o crescimento da indústria e o domínio da tecnologia, como as coisas foram evoluindo, como as coisas foram crescendo, acontecendo, até os nossos dias atuais, os nossos tempos atuais. Antigamente, lá na Revolução Industrial, não tinha a máquina, o computador, né? Então, eles tinham as máquinas de datilografia, daquelas bem antigas ainda, que ela era só um esqueleto e as letras. Uma máquina dessas também vocês podem ver nessas novelas de época. Essa novela das 6 eu sei que tem, porque tem um revolucionário lá que quer escrever para um jornal, então ele escreve críticas e eu acompanho eventualmente quando consigo, vejo alguma coisa. Então, hoje nós temos a nosso favor as tecnologias e também contra nós, né? A internet, os computadores, notebooks, os smartphones, o celular que faz tudo, resolve tudo, como a internet aqui de casa hoje deu pane. Alguém que mora aqui em casa tem 4 patas e mia. No fim, depois de resetar e mexe para cá, mexe para lá, eu descobri que ela desconectou um cabo, brincando, achou que era para ela brincar, para ela se pendurar. Por fim, de tanto procurar, eu encontrei o cabo desconectado. Já estava quase apelando por dar aula para vocês pelo celular, que hoje os smartphones, eles nos possibilitam tudo isso, todas essas ferramentas, né? A gente tem pacote Office no smartphone, que tem lá o Word, tem o PDF, tem o Excel, tem acesso a todas as ferramentas do Google, além das redes sociais, é claro. Naquela época, não, eram as máquinas a vapor, como eu já falei para vocês. O modelo de gestão dessas ferramentas administrativas também mudou, como era antigamente, como é agora. Hoje, as empresas elas precisam absorver as informações de toda a tecnologia, de todas essas novidades, com maior rapidez e agilidade do que antigamente. Claro que muitas coisas ainda precisam passar por análises, principalmente quando a gente fala em números, né? E as empresas trabalham muito com números, número de meta, número de produtividade, e antigamente também era assim. Mas antigamente os números eram escritos. Hoje, vocês vão observar dentro de uma empresa, vamos pegar um exemplo de uma empresa que trabalha com área comercial. Tem a área comercial, tem a área de licitações, tem a área de recursos humanos, tem a área de logística e tem a área financeira. Todas as 4 áreas anteriores alimentam um software, um sistema no computador com números. Quem faz a análise desses números? O financeiro e a contabilidade. Financeiro e contabilidade precisam trabalhar juntos, né? Parelho. Porque um alimenta informação para o outro, os números precisam bater, os resultados precisam ser positivos. E antigamente, na época da Revolução Industrial, era tudo à mão, era escrito, era na caneta mesmo, na ponta da pena. E tudo isso mudou e revolucionou a partir da Revolução Industrial e agora a Revolução Tecnológica, porque vejam bem, quem diria
há alguns anos atrás que viríamos a ter aula online. Eram todos os alunos sentados na sala de aula de bico fechado, escutando o professor falar. Hoje tem as aulas presenciais ainda, mas nós temos também a possibilidade e a modalidade de termos aula online, como é o nosso caso nesse curso, nessa disciplina e todas as outras, pelo que eu sei, dessa turma de técnico de administração, as aulas vão ser todas online. Na Revolução Industrial, tinha mão de obra infantil e mão de obra feminina. Hoje, a mão de obra infantil, ela é proibida. Naquela época, a mão de obra feminina existia, mas eram poucas mulheres. Num universo de 100 homens, eventualmente se tinha 2 mulheres, porque existia muito o preconceito. E hoje as mulheres conquistaram o seu espaço, tanto no mercado de trabalho, quanto na política, nas carreiras, nas profissões, elas vêm se desenvolvendo e conquistando cada vez mais o seu espaço. E a mão de obra infantil, então, ela é controlada pelo Ministério do Trabalho, pelo... como é o nome mesmo? Agora eu esqueci. Conselho Tutelar, as secretarias de saúde dos estados e dos municípios, porque a mão de obra infantil ela é crime, exceto a partir dos 14 anos. De 14 a 24 anos, os jovens podem ser jovem aprendiz, com uma carga horária de 4 horas diárias. E dependendo do que é que o jovem aprendiz vai fazer, se for Senai, ele só vai ter curso, ele não vai trabalhar, ele só vai estudar e vai receber por isso. A empresa que contratar este jovem aprendiz pelo Senai vai pagar o curso para ele e vai pagar um salário também para ele, porque ele vai entrar no quadro, na folha de funcionários. A concorrência e a criação de máquinas existia na época da Revolução Industrial, não tão agressiva como hoje, com a revolução tecnológica, as máquinas são muito mais eficientes. Vocês podem tomar como exemplo a Expoagro, a Fubra. Nós pagamos aqui em casa no verão 1 vez por semana, agora no inverno diminui, mas um senhor que vem e corta a grama. Na Expoagro, a Fubra, eu descobri que tem um robô que eu coloco uma linha no chão ali, determino qual é o espaço que esse robô vai percorrer, ele vai cortar toda a grama para mim e eu não vou precisar pagar a pessoa para vir aqui cortar a grama. Só não inventaram o robô ainda para fazer poda, né? Então eu vou ter que continuar pagando esse senhor para vir fazer a poda nos arbustos aqui em casa. O aspirador de pó. O aspirador de pó, até ontem, eu aqui em casa tenho, eu acredito que vocês também, liga na tomada o aspirador e passa o aspirador de pó, faz a limpeza. E hoje, com a revolução tecnológica gerada a partir da revolução industrial, o que é que nós temos? Um robô que tu programa, ou a Alexa programa ele para ti, a hora que ele vai limpar a casa. Quando a bateria dele está acabando, ele vai lá para o cantinho dele, onde está a armazenagem ou a tomada, que ele mesmo se conecta, ele recarrega a bateria. E no dia seguinte ele está pronto para fazer a mesma coisa, limpar, percorrer os caminhos da tua casa, e tu não precisa varrer, não precisa passar o pano. Isso é a revolução tecnológica que nós temos. Na época de 1860, era a Revolução Industrial, tudo que era feito manual passou a ser feito por máquinas, máquina a vapor, as máquinas de tecelagem, e assim por diante, assim sucessivamente, né? O tear mecânico, que eu falei para vocês, que antigamente era o tear que a mulher, com os pés ela pedalava, com a mão ela puxava a roda. A partir da criação da máquina a vapor, surgiu o tear mecânico, então, que tem a engrenagem que faz todo o tear funcionar, e as mulheres ou os homens, eles apenas alimentam com os fios, com as linhas que vão produzir o tecido.
com toda essa mudança, com toda essa criação de máquina a vapor, de tear mecânico, de máquina a combustão, da energia através do petróleo, se obteve também o aumento de produtividade. Com o aumento de produtividade, se conquistou também a maior concorrência no mercado, né? Antigamente o mercado ele era mais restrito, eram poucas as pessoas que dominavam, e isso foi mudando com o tempo a partir da Revolução Industrial. Deixa eu fazer uma pausa aqui, perguntar para você se alguém tem alguma dúvida, alguém quer fazer algum comentário. Não? Nenhuma das duas? Não. Tudo certo? Sim. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou sendo clara? Eu sim. Thaís? Sim. Tá. Eu queria ter o nome dos dois que tu mais indica pra gente fazer pesquisa aqui pra me anotar. O Idalberto Chiavenato e o Maslow. Eu coloco lá no grupo depois o nome dele para vocês. E do Idalberto eu vou colocar lá o nome do livro. Talvez eu tenha um livro do Idalberto aqui. Eu não sei se ele não é de RH, tá? Mas se ele for de administração, eu compartilho ele com vocês. Obrigada. O aparecimento do processo da fabricação do aço, então, que permitiu a produção de maquinários, né? Porque essas máquinas, as máquinas que funcionam a vapor, o trem que vocês viram ali, hoje os trens são elétricos, ou eles são movidos por alguma outra coisa que eu não saberia dizer para vocês, mas antigamente, ou como a gente vê na Serra Gaúcha, Maria Fumaça, né? Tem lá uma caldeira onde vai o carvão ou vai a lenha, e esse vapor faz o movimento das engrenagens, que daí vai lá o tchac, 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 e o trem engata aí e vai, e alguém fica lá alimentando o trem para ele não parar, para aquele fogo não apagar e para ele seguir. Claro que ele tem o freio, tem, e aí que entra o aço, o ferro, né? Os trilhos que foram construídos para os trens percorrerem, o aperfeiçoamento que permitiu transformar essa energia mecânica em energia elétrica, que daí começaram a surgir as usinas hidrelétricas, né? Que se descobriu que a partir da água podia se consumir energia. E hoje essa energia, essa água que vem se tornando tão escassa, que a gente vê com frequência nos telejornais, a bandeira vermelha, a bandeira amarela, e a escassez de água e a escassez de chuva, que eu acho tão engraçado eles nos colocarem em bandeira vermelha e alegarem que no sudoeste eu considero ali a região de São Paulo, eu acredito que, se geograficamente eu não me perdi agora, que está chovendo tanto, está tendo tanto alagamento, como é que os reservatórios não estão enchendo? Por que é que a gente está pagando bandeira vermelha? O que é que, afinal de contas, está acontecendo, né? Claro que tem o desperdício de água, acontece, né? Mas tem chovido, a água tem escoado, existe a produção agrícola que também necessita da água, mas a gente precisa ir um pouco mais a fundo e ver como é que estão esses reservatórios das usinas hidrelétricas que geram a nossa energia, energia elétrica, tanto para as nossas residências como para as indústrias e para as fábricas. A invenção do motor a combustão, que foi Daimler-Benz que provou, uma revolução de sistemas de transporte urbano no período, né? Daí vem
a questão da Mercedes-Benz, né? Dinamizando os deslocamentos, quando começaram a criar os ônibus, então, para o deslocamento do pessoal em grupo, não só mais os trens elétricos e os trens a vapor, a revolução dos transportes, das comunicações, da navegação a vapor, as locomotivas, que são os trens que eu acabei de falar para vocês, o telégrafo elétrico, o telégrafo, eu não sei, eu me lembro vagamente de telegramas. Antigamente se recebiam telegramas, eram mensagens que eram passadas das agências de correios. Tem uma série na Netflix, e recentemente eu vi que em um outro canal essa série também está passando, eu assisti ela todinha. Ela se passa na época da Revolução Industrial, aonde eram poucas as pessoas que tinham automóveis, e as que tinham automóveis eram pessoas financeiramente mais estáveis, eram proprietários de fazendas ou de indústrias, alguma coisa assim. E se usava o telégrafo naquela época. Eu vou ver o nome da série porque vale a pena. É um romance, claro, né? Porque eu gosto muito de assistir romance, então é um romance. Mas ele mostra muito que naquela época o deslocamento das pessoas acontecia por carroça, e daí tinha a carroça que conduzia apenas uma ou duas pessoas, e tinham as carroças maiores, que tinham as cabines fechadas, né, que levavam mais pessoas, assim como o ônibus, né, e os veículos que eram daquelas pessoas específicas. O telégrafo, existia o telégrafo naquela cidade, e o telégrafo ficava na delegacia de polícia, porque não tinha correio. E o que mais? Também se usava muito cavalo para deslocamento, também na época da Revolução Industrial, as carroças, os cavalos, os carros, que eram poucas pessoas que tinha. E a partir de então começou a surgir as locomotivas, a navegação a vapor, os transportes coletivos, que daí já vinham surgindo os veículos. Aí Ford já fez lá o primeiro veículo, e as coisas foram acontecendo sucessivamente. Permitia a criação de novas fábricas que fossem realmente ágeis, lucrativas, que eram coordenadas, organizadas. Surgiu a atividade logística, onde antes o transporte ele era feito de uma maneira mais precária e não se sabia se chegava, se não chegava, como ia, como faria. Com o surgimento da atividade logística e a concorrência na logística, né, se tornou mais lucrativo também, e a partir disso surgiu mais um nicho de mercado, né? E hoje, sem a logística, o que seria de nós, né? Compramos pela internet ou compramos pelo telefone, tipo, não estou com vontade de ir no supermercado hoje, eu ligo para o supermercado, digo o que eu quero, especificamente aqui em Veracruz, né? Em Santa Cruz tem a opção do aplicativo ou do compre no site, e eles entregam em casa, mas aqui em Veracruz não tem aplicativo e compre no site que eles entregam em casa. A gente liga para o supermercado, fala o que quer e eles entregam em casa. É diferente um pouco. Essa tecnologia do aplicativo não chegou ainda aqui em Veracruz, é muito distante de Santa Cruz, né? Mas isso torna as empresas mais lucrativas e acaba, por um lado, gerando emprego e, por outro lado, diminuindo o emprego, porque onde eu teria, digamos, 10 operadores de caixa, eu vou ter
9 operadores de caixa, eu vou poder dispensar um de operar o caixa e vou colocar ele para atender as chamadas que vêm online ou por telefone, né? Da mesma forma, desculpa, que eu vou precisar ter um funcionário para separar essa mercadoria. Então, o preço da Revolução Industrial foi marcado por profundas mudanças que foram positivas, por um lado, e negativas, por outro, para a sociedade, porque toda revolução ela tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Isso ainda comparando a Revolução Industrial com a Revolução Tecnológica, tá? Tem o ponto positivo e tem o ponto negativo. Na Revolução Tecnológica, se nós formos comparar ambas, nós ficamos tão reféns da internet que quando não tem a internet funcionando, bate o desespero. Porque aí eu estava aqui, vou usar de novo como exemplo, correndo de um lado para o outro dentro de casa e desliga esse modem e liga aquele, e aí desliga esse e liga de novo e reseta até identificar que o problema era no modem lá da varanda, lá atrás, no modem principal, que tinha desconectado o cabo, a danada da gata. Ainda bem que ela não comeu, né? Porque de um amigo meu, ele chegou em casa, descobriu que estava sem internet, começou a tentar identificar, e quando ele foi atrás do hack, a gata dele tinha comido os fios. A minha aqui só desconectou. Então, os pontos positivos e negativos, agora voltando para a Revolução Industrial, o crescimento industrial, o desenvolvimento das tecnologias, o incentivo à pesquisa, porque tudo que é desenvolvido e que era desenvolvido na época passava por uma pesquisa para lançamento de produtos novos para a sociedade, se teria benefício para a sociedade de modo geral ou não, se isso iria gerar o crescimento e desenvolvimento da sociedade, da comunidade local ou não, quais seriam os impactos positivos ou negativos nesse sentido, né? E os pontos negativos, que foram todos os problemas sociais que surgiram, né? O êxodo rural, existia a comunidade rural que fazia a parte da agricultura, e o êxodo rural é uma coisa que se estuda há muito tempo, porque as pessoas elas não querem mais ficar trabalhando na agricultura. Tem-se um forte trabalho hoje e incentivo e tudo mais à produção agrícola. O pavilhão da agricultura familiar na Expo Agro, ele estava muito bonito, muito rico, digamos assim, em produtos que os agricultores fazem, desde geleias, cachaça, artesanato, alimentos feitos de várias, tipo batata doce, pão de batata doce, pão de aipim, bolo de batata doce, diversas coisas que foram criadas. E o êxodo rural, os jovens, então, e as famílias na época que trabalhavam na agricultura, deixaram de trabalhar na agricultura e rumavam em direção às cidades para trabalhar nas indústrias. Com o crescimento da indústria, né, com o desenvolvimento, os salários pagos, eles consideravam que trabalhar na indústria era mais benéfico e começaram a surgir as vilas de operários, e essas vilas muito precárias e muito pobres, e a estrutura urbana não comportava todo o êxodo rural que estava acontecendo, né? Aí começaram a surgir as favelas, as vielas, os casebres, a pobreza, entende? Porque as cidades elas eram menores, eram mais enxutas, eram poucas as casas, e com a necessidade de mão de obra nas indústrias, eles buscaram no campo, e o campo migrou para a cidade, surgindo então as vilas de operários, e as cidades começaram a precisar se estruturar para dar vazão
a todas essas famílias que migravam para a cidade em busca de trabalho. As jornadas de trabalho, elas eram extensas. Na época da Revolução Industrial, não existia a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Começava a trabalhar e não tinha hora para parar. Existia o problema de falta de energia, porque não comportava tudo. A ventilação era ruim nas fábricas. A higiene era péssima, era extremamente precária. E as crianças operárias, né? Porque devido à extrema pobreza que existia nas vilas operárias, os pais acabavam levando as crianças para trabalhar também. Trabalhavam em usinas de carvão, trabalhavam em fábricas nos curtumes, nas tecelagens, nas siderúrgicas, e isso hoje em dia é crime e não era nada agradável. Então, aqui eu vou passar para vocês a divisão que a Venato fez. A fase artesanal da Revolução Industrial, onde surgiu a máquina a vapor, que foi até 1780. A segunda fase, que foi de 1780 até 1860, que foi a fase da transição do artesanato manual para a industrialização, né? O período onde pequenas oficinas, que daí eram vou usar como exemplo aquelas costureiras domésticas, hoje em dia ainda tem algumas costureiras que fazem umas peças específicas, né? Mas antigamente era muito mais. Então, para grandes produções, a introdução da tecnologia a vapor nas indústrias, né? De tecelagem, por exemplo, eu vou usar a tecelagem como um exemplo, apesar de que a siderúrgica também cresceu muito naquela época. A fase do desenvolvimento industrial, o período em que as indústrias passaram a crescer realmente, se desenvolver, elas ganhavam poder frente ao governo, o governo apoiava algumas indústrias, mesmo as indústrias que trabalhavam com a mão de obra infantil, algumas pessoas denunciavam, se revoltavam e o governo apoiava e acobertava, passava a mão. A fase moderna, então, o período onde as nações se destacavam por deter conhecimento industrial e o surgimento de novos materiais básicos, o surgimento do plástico, né? Que foram coisas que foram surgindo aos poucos. Os tecidos, eles eram especificamente de lã de ovelha ou algodão, o algodão que era colhido na agricultura e levado para as indústrias, onde ele passava pelas máquinas de fiar e de tecelagem para então virar tecido. Vocês podem pesquisar que na época se usava muita roupa de algodão, hoje é muita coisa sintética, e o sintético é o quê? O plástico, né? O plástico que passa lá por um processo produtivo e ele vira um tecido. E a gente está usando a minha blusa que eu estou usando hoje, ela é extremamente sintética, não tem nada de algodão na minha blusa. E essas roupas sintéticas, no calor, elas não transpiram, né? No inverno, ela retém o calor do nosso corpo. Mas antigamente o algodão era mais leve, era mais agradável, e infelizmente hoje em dia é uma mistura de coisas, né? E a fase da globalização, então, que foi a partir de 1980, onde surgiu novas revoluções, a informação como diferencial competitivo das organizações, e hoje em dia o que nós estamos vivendo é a revolução tecnológica. Já lá em 1980 já começava a surgir um pouco da internet. Eu posso dizer para vocês que em 1997, que foi o meu primeiro emprego, eu trabalhei em uma escola de informática.
A internet naquela época era discada, então precisava ter uma linha de telefone para conectar a internet. Daí dava aquele zunidinho, o aparelhinho discando, conectava a internet, que oscilava, e quando estava conectado à internet, o telefone não funcionava. E isso tudo, com o tempo, deixou de existir. A primeira fase, então, artesanal. Nossa, como o tempo passou rápido, a gente tem só 10 minutos ainda, nem notei isso. Vocês têm alguma pergunta para me fazer até esse ponto aqui? Ou eu posso seguir falando? A Júlia não pegou o início da aula, mas o João gravou a aula para a gente, tá, Júlia? Aí é só solicitar na secretaria da escola. Prof, eu preciso saber essas datas? Eu preciso decorar elas para saber quando iniciou e quando terminou cada fase? Não precisa decorar. Não precisa decorar. Tá bom, obrigada. Tá? Não precisa decorar. Só estuda o material, lê bem o material que eu disponibilizei para vocês, mas não tem necessidade de decorar, tá? Essa parte aqui que a gente está estudando, que é mais histórica, dos fundamentos da administração, é mais para entender onde foi que começou a surgir a administração de empresas, a administração do contexto como um geral, como tudo começou com a Revolução Industrial, porque antes disso não se tinha de uma maneira tão abrangente como nós temos hoje. Então, por isso é importante a gente estudar a Revolução Industrial e toda essa parte histórica aqui. Eu não vou cobrar a data de vocês nas provas, tá, pessoal? Eu vou pegar mais a parte teórica, mas eu vou explicar direitinho quando estiver chegando mais perto da prova, o que exatamente eu vou colocar na prova para vocês estudarem, tá? Não se preocupem em decorar datas, se preocupem em entender o conteúdo. A fase artesanal, então, que é a fase que compreende desde a antiguidade até a criação da máquina a vapor, onde a sociedade era mais baseada na agricultura, fabricação de produtos familiares de maneira artesanal, como eu falei para vocês, como exemplo, o pavilhão da agricultura familiar aqui que teve na Expo Agro, até os séculos atuais da evolução da humanidade, foi de uma forma mais lenta, né? Deixa eu ir para frente. A segunda fase, que foi a transição do artesanato, período que corresponde à implantação. Aqui eu coloquei mais a parte teórica para vocês entenderem exatamente onde tudo começou a surgir. E a primeira teoria científica, a primeira teoria da administração propriamente dita, que foi a teoria científica, que foi criada por Frederick Taylor, tá? A gente vai estudar essa teoria um pouco mais para frente, eu vou falar sobre ela para vocês, eu vou passar conteúdo dela para vocês também. Então, a partir do desenvolvimento industrial, a partir de 1914, com o ferro, que era a matéria-prima básica das indústrias, que começou a surgir as teorias da administração, que foi criada por Taylor, então. E aí, depois de Taylor, vem Ford, Maslow e todos os demais, até a fase da globalização. Mais para frente, nos nossos conteúdos, a gente vai estudar as teorias de administração, aí vocês vão entender o que é quando eu falo de Taylor, Ford, que a gente fala muito de Taylorismo, Fordismo, Maslow, a pirâmide de Maslow, né? Eu vou mostrar para vocês a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades essenciais da humanidade, né? Da sociedade como de modo geral. Eu acho bastante importante a gente conhecer
essa pirâmide, ela se aplica tanto para a administração, como também para a área de recursos humanos, para a área de ciências contábeis, para a área de psicologia, em todas as áreas a gente conhece a pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu falei muito rápido hoje, eu atropelei vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem me fazer alguma pergunta? Querem me pedir alguma coisa? Não, eu achei tranquilo. Thaís? Alguém escreveu aqui para mim. Não, nada? Tá. Então, a gente está fechando uma hora de aula de novo. Eu vou preparar o material para a aula da semana que vem. Na semana que vem, nós vamos falar sobre os conceitos da administração. A gente vai para a segunda parte ali, onde a gente vai começar os conceitos da administração. Na administração científica, que a gente vai começar a falar sobre Taylor. Depois a gente vai para a ênfase das tarefas e assim sucessivamente. Eu acredito que na próxima aula a gente vai falar dos conceitos de administração, vai falar um pouco sobre a administração científica, porque eu não vou ter tantas aulas assim que eu possa fazer uma aula para cada conteúdo, tá? Eu vou precisar agora enxugar um pouco mais e eu acredito que a gente vai começar a partir da próxima aula, agora que eu fiz a introdução semana passada. Hoje eu passei a parte histórica. A parte histórica eu acho ela um pouco mais pesada, sabe? Porque puxa um pouco mais e a parte histórica também é um pouco mais chata, né? Vamos combinar? Do que o que vem agora para frente. O que vem agora para frente é mais gostoso, é mais leve para a gente estudar. E aí eu vou definir uma data para a prova, então, a partir da semana que vem. A gente vai conversar, vai estudar, vou passar o conteúdo, vou colocar ele no final de semana para vocês, como eu fiz na semana passada, e a gente vai definir, então, quando vamos fazer a primeira prova. E daí eu vou definir também qual vai ser o trabalho de aula que eu vou dar para vocês. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Eu não. Tá. Não se preocupem, eu vou falar de novo, não se preocupem em decorar datas, tá? Apenas leiam o conteúdo e entendam o conteúdo. É muito importante isso, ler e entender, tá? Decorar não. Que decorar, a gente decora hoje e esquece semana que vem. É importante a gente ler. Então, lê uma vez, lê a segunda vez, na terceira vez tu começa a te fazer perguntas e vê se o parágrafo que tu leu vai responder as perguntas que tu fez, faz as tuas anotações e se tiver dúvidas, manda para mim que eu respondo. E se eu não souber, eu pesquiso para vocês. Eu vou ver se eu encontro aquele vídeo que eu falei para vocês, onde o cara está trabalhando com vidro, que é uma atividade extremamente manual e ela é desde a época da Revolução Industrial. Ainda existem alguns artesãos que fazem trabalhos específicos, assim como esses lustres trabalhados, bonitos, cheios de pingentes, são materiais específicos e feitos por encomenda, né? Eu vou ver se eu acho esse vídeo e mando para vocês olhar, porque é bonito. É bem bonito de ver o trabalho dele. Certo? Então, um abraço e um beijo no coração de vocês. E até semana que vem. E eu sigo à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar. Tá bom. Boa noite para todo mundo. Beijinhos. Boa noite, beijinhos, pessoal. Obrigada, João.